Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. No ano de 2008, fiz parte de um grupo escalado para fazer a restauração da imagem de São Miguel que havia sido destruída. No primeiro momento, a ideia do grupo era a restauração e pintura da imagem. Posteriormente, optamos por devolver a imagem ao seu aspecto original. Foram 4 meses de trabalho diário e intenso. Lâminas de bisturi, um processo lento e delicado. Assim, evitaríamos ao máximo qualquer dano profundo à madeira. Alguns pequenos quadrados de tinta foram mantidos, apenas como memória das camadas de tinta que foram aplicadas ao longo do tempo. A imagem foi pacientemente descascada. A primeira camada de tinta era de esmalte sintético. Provavelmente devia ter sido pintada por alguma pessoa da comunidade, talvez como voto de agradecimento a São Miguel. Após tirarmos toda essa camada de tinta esmalte, surgiu uma camada de primer cinza. Primer é um fundo preparador de superfície. Esse material, ao ser raspado, facilmente se esfarelava. Após a remoção da camada de primer, começaram a surgir fragmentos das camadas de tinta, possivelmente originais. Originalmente pintado com tinta têmpera, haviam espaços em que a tinta estava fraca, desbotada e quase inexistente. A tinta têmpera é uma tinta à base de elementos naturais, como por exemplo terra, erva mate, clara ou gema de ovo e eventualmente leite. Ao ser descascada em algumas partes, uma tonalidade dourada surgia evidente logo abaixo do primer. Não se tratava de tinta dourada, mas de folhas de ouro, que antigamente eram utilizados como recurso não apenas de coloração, mas como demonstração de respeito e cuidado ao trabalho desenvolvido. Removendo camadas e mais camadas, logo a madeira se fez prontamente evidente. Resquícios de aparente tinta branca, na realidade seriam gesso, que muitas vezes era utilizado como recurso preparatório para a posterior aplicação de tinta. No ato de vandalismo, que tentou destruir a imagem de São Miguel, algumas partes haviam sido quebradas. Primeiramente, com uma mistura de cola branca e serragem, colamos as partes. Para fazer a junção dos pequenos vãos que ficavam aparentes, utilizamos cera de abelha. A ideia, portanto, era, ao fim do processo de restauro, devolver a estátua ao seu aspecto original, sem tinta. A minha história com São Miguel eu acho muito interessante, porque na verdade a gente foi procurada pelo padre da época, porque havia sido danificada várias esculturas da Capela de São Miguel por causa de alguns ladrões, que eles chamavam de ladrões, de vândalos. A gente recebeu uma proposta do padre da igreja do Boqueirão. Ele tinha essa imagem, era o responsável pela comunidade de São Miguel ali, né? Pertencia ao Boqueirão, a igreja de São Miguel. E então ele sugeriu, ele levou lá para a FAC, ele levou a proposta de restaurar aquela imagem do arcanjo que fazia parte das procissões tradicionais e tal.
E o diretor da época, que era o César Augusto, ele disse assim, Mariane, eu estava coordenando o curso de artes visuais também na época, isso eu tô falando 2008, tá? Maio de 2008. E eles chegaram e disseram assim, não, Mariane, vamos lá, ver realmente o que o padre quer conosco, como é que estão as peças. Eu fiquei de cara meio assustada, porque eu achava que eram peças de gesso. E o gesso é um pouco difícil, né? Porque gesso é a partir de molde. O fato é que um dia desses, eu quero lembrar, esse foi um dia que marcou muito a Capela de São Miguel. Quando um domingo de tarde me liga alguém chorando, dizendo, padre, vem aqui, na Capela de São Miguel. O que houve? Arrebentaram com tudo aqui. Não tem nada inteiro mais. Nós só estamos chorando. Chega lá, mas acho que tinha umas 50 pessoas chorando. Sentado assim, nas escadas, do lado, ninguém falava. Uns estavam dentro. Eu vi alguém chegou lá com um espírito de demônio mesmo, né? A imagem de São Miguel, a principal, estava assim de perna para o ar, lá deitado, né? Olhei, é madeira, não ia quebrar. Tudo que era gesso quebrou. De cara a gente pensou que nós íamos pintar, porque ele queria que a gente colasse a peça, né, que tinha danificado os braços da escultura e em seguida pintar. A ideia do padre Bart era que a gente fizesse uma breve assim retocada. Ele até disse assim, eu quero que vocês retoquem a pintura, que era o termo, eu não posso colocar um outro termo, né? Então, a ideia foi muito interessante, mas, tudo bem, a gente vai fazer esse... Só que já nos deixou, assim, intrigados pelo material. E então a gente aceitou o desafio, me lembro na época, e o professor Altamir, então, ele tinha toda uma fundamentação, uma formação, né, em arqueologia e restauração, e aí então a gente topou esse desafio, orientados por ele, para ir fazendo esse processo de restauro, né, dessa imagem. Mas qual era? Ele passa por estágios. Então a primeira coisa era retirar as camadas de tinta que tinham anos ali, né, essas camadas de tinta que foram colocadas, as pessoas iam pintando, iam colorindo aquela imagem. Então foi retirado toda ela e achado então o pigmento original. Qual era que era o pigmento original que estava ali na escultura? E o outro processo seria então, a partir daí, fazer toda uma análise química e tal, reconstituir a tinta para poder aí pintar e trazer ela naquela originalidade que ela tinha. E a gente pediu para ele da possibilidade de nos orientar na pintura. Mas quando ele olhou a peça também, a gente fez tipo um grupo de professores para verificar a peça, se viu que era uma peça assim bastante danificada, a pintura estava danificada, e ele disse assim, não, nós vamos ter que descascar ela primeiro para ver como é que está a origem dessa pintura. Eu me lembro que eu também não tinha o que fazer senão procurar em casa, digo, espera, eu vou movimentar isso aí. Aí eu fui em casa pegar o telefone, porque não tinha celular aí. No celular e liguei para as duas rádios, me lembro, a Rádio Planalto e a Rádio Irapuru. Liguei e contei. E uma disse, deixa que eu contato com a UPF, com a TV RBS, para eles fazer imagem ali. Tá. O fato é que eram antes do futebol, estava tudo em cadeia, e o pessoal fez uma chamada, dizendo que foi arrombada lá, o pessoal está lá, o padre contou isso e aquilo, eles tinham gravado, tem minha conversa, botaram no ar. Meu Senhor, o que veio de gente lá olhar, sentir, era noite, o pessoal estava lá ainda. Digo, aqui não precisa chavear nada, porque se quiseram levar, já levaram. O que está quebrado, está quebrado. Deixa assim 3 dias. Com essa caminhada do descascar, a gente começou a ver
que não era com estilete que tinha que se fazer esse tipo de intervenção, que a gente teve que procurar lâminas apropriadas. Mas esse processo ficou até ali, só retirar essas camadas de tinta antigas, né, ou assim, que foram pintadas aleatoriamente, e resgatado só a tinta original. Então ela ficou assim, ela ficou estranha, porque ela não ficou mais colorida como ela era. Quando, então assim, foi devolvido para a comunidade não gostou. A comunidade achou assim, como assim a gente manda uma escultura bonita, colorida, e vem essa coisa assim descascada e velha, né? Então assim, foi um baque, porque na verdade a comunidade estava esperando aquele anjo, né, aquele arcanjo que eles estavam acostumados na procissão, com aquela vibração de cor e tal. E a gente então, o que devolve? Devolve até o ponto da originalidade, sem o restauro todo completo, né? Chegamos na tinta original. A gente até descobriu pigmentos originais super interessantes que pertencem daí à escultura missioneira, por isso é uma escultura rara, né? Uma escultura importante, né, para o acervo, porque ela é legítima, assim, porque tem muitas esculturas que estão dispersas por aí, esculturas missioneiras que não são, né, originais. Essa de fato é. Então o grande valor dela está aí nessa originalidade. A idade dessa escultura de São Miguel. Aí as possibilidades são inúmeras, né? Desde o período em que inicia, que seria lá em 1609, o processo da instalação das reduções jesuíticas até o fim, ou ainda posteriormente, porque logo em 1768, quando os jesuítas são expulsos da América Espanhola, após isso, ainda tem uma continuidade dos fazeres dentro das oficinas. Então, ela pode ter sido feita nesse período pós-expulsão dos jesuítas até a chegada dos portugueses ali, onde tem certa estabilidade. Mas a imagem tem algumas características. Primeiro, vocês poderiam também me perguntar, mas será mesmo missioneira essa imagem? E aí eu ouso confirmar, e eu me sinto... de certo modo confiante em assegurar a procedência missioneira dela, porque ela tem muitas características das imagens missioneiras, né? Ela tem a estética, a temática, né? E as técnicas do feitio das esculturas no contexto das reduções jesuíticas. E essa imagem é parecida com a original, que a UPF fez através de seus departamentos lá, pesquisa para achar a original, porque aquela que foi destruída não, ela foi machucada e foi restaurada também na madeira e tudo, né? Que ela está lá, ela tinha várias cores, não sabia qual era a original, porque no fundo lixava e aparecia azul, lixava no outro lado era vermelho, e assim meia dúzia de cores, porque cada devoto que vinha lá, eu peguei uma tinta e fiz promessa, fui lá, pintei o santo. E a cor que ele queria, e tudo igual. Então, restaurar significava achar primeiro uma original. Qual é a cor original? E a gente foi um pouquinho mais a fundo até conversar com a comunidade. Por que começou a pintar? E na comunidade a gente conseguiu alguns depoimentos da comunidade ali local, né? Isso eu digo dos vizinhos ali de São Miguel, que o que acontecia? Chegava perto da festa de São Miguel, eles tinham que deixar digamos, a peça bonita. E o que fazia? Qual é a tinta que tem nas casas? E pintavam com o que tinha no momento. Então, por isso que a gente encontrou tantos tipos, cores, essa diversidade de materiais sobrepostos na imagem. Ele possui uma falta de proporção corporal, os braços dele são grandes em relação ao corpo, a cabeça é pequena. E o que também pode indicar isso? Que no momento em que ele foi feito já não havia esse acompanhamento regular dos padres dentro da oficina. Então ele pode ter sido feito com uma liberdade maior dos artesãos indígenas ali, né, naquela feitura, naquele contexto ainda, usando técnicas, sim, trazidas da Europa, ensinadas pelos padres, apesar dos pigmentos serem locais, né, extraídos da natureza. E outra questão, ele também é em cedro.
a árvore sagrada, né? A árvore que recebia os douramentos, a árvore que outras madeiras foram usadas, mas o cedro foi muito importante. Na verdade, quando deu aquele incidente lá da destruição da imagem de São Miguel ali na localidade ali, aquela igrejinha que tem na entrada ali, de Passo Fundo ali, que a gente visitou, a imagem estava toda destruída, então restauraram a FAC, os professores e os integrantes da FAC restauraram a imagem, a original, e nos procuraram para fazer uma cópia, um outro santo. Aí surgiu a ideia do Mesquita, que foi uma coisa que eu achei meio estapafúrdia até. Eu até fiquei surpresa, porque ele não quis fazer uma imagem menor, mais fácil de carregar. Ele quis fazer uma imagem grande. Então, daí a gente... Tudo bem, então vamos lá. Aí foi construído aqui em casa, toda a parte básica, é tudo em papelão, papel reciclável. Toda a estrutura, toda ela em tamanho natural, ela media mais ou menos 1,80 m, né, uma pessoa normal. E aí a gente foi fazendo toda a estrutura dela, né, a parte da roupa, a parte do escudo, tudo básico. Aí foi para uma empresa que passava fibra, para que ela ficasse mais resistente e durasse mais, né? Porque só papelão com cola, tecido, não era, podia os insetos estragarem a imagem. A festa começou na época da Guerra do Paraguai. Eles levaram os escravos como lanceiros, iam na linha de frente e iam receber a liberdade deles. E esse tio, avô do meu pai, foi ferido na perna, até que ele perdeu a perna, e vinham voltando. No caminho, aqui nas missões, eles acharam a imagem de São Miguel numa vala. O generoso carregou a imagem, botou na carrocinha junto com o pai, e eles eram muito religiosos, né, devotos, já católicos. Vieram de lá fazendo suas orações para que tudo chegasse bem, se desse bem, e chegaram aqui nesse local e colocaram a imagem nesse local, que era do senhor Castanho da Rocha, que era o proprietário deles como escravos. Pediram permissão para o senhor Castanho da Rocha para fazer uma capelinha. A primeira capela foi uma capela de sapê. Aí o dono das terras deu a ordem que eles podiam deixar a capelinha, né? Bem tosca, mas ficou ali, no lugar onde é até hoje aquela capela dele. Aí vieram para a cidade, até essa parte eu sei mais ou menos. Aí começaram a fazer a festa de São Miguel, justamente o dia 29 de setembro, que é o dia dos arcanjos. Depois, essa história se difundiu entre a família e a população negra de escravos que vinham todos os anos, faziam uma procissão e rezavam. Depois conseguiram construir uma capela de madeira. E hoje nós estamos aqui com essa capela de alvenaria, né, até hoje. A imagem que foi encontrada lá, jogada na beira de um banhado, alguém das missões na época, a gente não sabe bem o histórico, né? Alguém jogou lá. E esse encontro, essa imagem, serviu exatamente para ser o fio condutor que vem trazendo o povo para cá, vem trazendo os negros, os escravos, os pobres até aqui. E começa aqui essa caminhada histórica de fazer uma pequena capelinha e começa todo o desenvolver fora da igreja oficial, né? Era a época da escravidão, eles separavam os negros dos brancos. E a festa que era muito bonita, a festa, né? Tanto gente bem simples, mas muito bonita. E construíram um salão, porque que ia a banda da brigada lá, para os brancos dançarem, e outro salão para os negros dançarem, porque os negros não podiam entrar no salão dos brancos lá. Até eu acho que ainda tem um salão grande lá que era mais ou menos o dos brancos, dos negros era um pouco mais retirado, assim.
Era bem tosco, bem grosseiro. Isso depois eles foram reconstruídos, mas deixando do mesmo jeito, né? Era bem simples. O Gurgel dos Brancos era mais bonitinho, mais sofisticado. Tá? Muito bem. Todos os anos faziam essa festa de São Miguel. Convidavam as pessoas para ser padroeiros do santo, que saíam com a bandeira, com a imagem de São Miguel, saíam das casas, toda a cidade ali era permitido que fossem todas as cidades angariando prendas e dinheiro para poder sair à festa. O padre dava ordem. Né? Aí a procissão de São Miguel, ela era chamada Procissão dos Negros. Porque a grande maioria que ia lá e fazer pedidos, rezar, fazer homenagem, cultuar, cantar São Miguel, fazei que vençamos, São Miguel, fazei que vençamos. E daí vai para frente o grande hino a São Miguel. Lá, ali nós temos a bandeira da confraria de São Miguel. Né? Confraria de São Miguel, Grupo Alforria, porque criado por um grupo de filhos e netos dos descendentes do generoso Isaías e as demais famílias. Tem um grupo de senhoras que participam da procissão com as bandeiras, né? Aqui tem a bandeira do Divino. Essa bandeira do Divino nós ganhamos do grupo italiano. Essa vermelha. Ali é da Confraria de São Miguel, Grupo Alforria, e lá da Igreja São Vicente de Paula, né? Então, e várias outras. Então eu conheci a festa São Miguel através dos meus pais. Minha mãe foi sempre devota de São Miguel, nos levava à festa, a gente como criança sempre participava, brincava no riozinho que tinha lá, tudo. Era muito bonito. E a mãe contava as histórias da qual eu não vi que existia na época, no começo da festa São Miguel, quando foi feita a capela, existia uma divisão entre brancos e pretos. O salão de baile tinha do branco e tinha dos pretos. São Miguel. A festa de São Miguel, para a minha família, para minha mãe e para minha tia, era um acontecimento ímpar, mas não era só para elas, também era para toda a comunidade, porque ela acontecia uma vez por ano, se não me engano, em setembro, né? E vinha ali para São Miguel a alta sociedade de Passo Fundo, vinha pessoas de todos os níveis, do mais alto ao mais baixo, né? E vinha políticos, médicos e comerciantes e todo mundo ali. Passava o dia ali. Então tinha procissão primeiro, depois tinha a missa e depois o almoço. Então, por exemplo, a minha avó fazia galinha enfarofada ali, né? E mais outros comes para passar o dia. E depois de tarde tinha o baile, que era atração para minhas tias, para minha mãe, para minhas tias, mas para minha mãe, porque a minha tia era muito tímida, era mais recatada um pouco. Então, elas contavam sempre que tinha 2 tablados e a banda ficava no meio. Um tablado para os brancos e um tablado para os negros. Ela falava assim. Começava com a procissão, né? Que vinha a procissão. Mas mais era ali ao redor, mais antigo. Depois, mais atual, que eles levavam para a igreja de São Vicente e no domingo levavam lá para São Miguel. Mas antes não era assim, era só lá em São Miguel mesmo. Aí a imagem, fazia uma missa campal, porque a igreja era bem pequenininha, e muita gente, não só da cidade, como dos arredores aqui de Passo Fundo, vinham as pessoas para assistir essa festa de São Miguel. Era a festa tradicional daqui de Passo Fundo, era bem antes da Nossa Senhora Aparecida. Era a mais bonita a festa, era aquela. Aí no dia de São Miguel, faziam um churrasco para vender, o padre que sempre organizava, fazia um churrasco, as pessoas iam cedo, era uma espécie de um piquenique. Aí passava o dia todo lá e a banda tocando, era muito bonita, tinha procissão. Na hora da missa batizavam as crianças que quisessem se batizar. E as pessoas eram muito devotas de São Miguel, que São Miguel é o guerreiro, né? Então, quando recebiam uma graça, levavam os filhos vestidos de santo. Você foi, né? Pagou uma promessa. Eu fui batizado lá na Igreja São Miguel em 1931. Eu estava com 7 anos. Eu fui batizado lá
e fui vestido de São Miguel, que a minha mãe tinha feito uma promessa para São Miguel. Então eu fui vestido fui toda aquela indumentária. Nasci muito mal, segundo a minha mãe, e existia uma crença muito grande de que quando a criança nasce mal e que tende a vir a óbito, são chamados padrinhos para batizar dentro do hospital, porque a criança não iria passar daquela noite. No outro dia, na mesma noite, a minha mãe fez uma promessa a São Miguel, que se me desse vida, eu iria receber o nome de Miguel. Fui batizado lá no Hospital São Vicente e a partir dali eu tive uma melhora gradual, fui melhorando, saí do risco de vida, fui batizado dentro do hospital e a promessa que a minha mãe fez era, no primeiro ano de vida, me batizar aqui nesta igreja. Passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos e a minha mãe sempre, todo ano, não pagamos a promessa. E a promessa era me vestir igual o São Miguel e fazer o trajeto aonde há mais de 50 anos eu faço, que é da igreja São Vicente até aqui a pé. Independente de chuva, independente de sol, eu faço há mais de 50 anos. E em 1975, por aí, eu conheci a minha atual esposa na festa São Miguel. Dali veio o nosso namoro, tudo, casamento, casamos no mês de setembro, no mês de São Miguel, dia 23 de setembro nós casamos. Hoje fazem 43 anos e tivemos nosso primeiro filho, ficou doentinho. Aí, com ele doente, tudo, ficou praticamente 1 ano no hospital, nasceu prematuro. Aí eu fiz uma promessa a São Miguel, que eu levaria ele até os 9 anos nos meus braços a São Miguel. E levei. Quando ele fez 9 anos eu já não conseguia mais, com o peso dele, mais levava. Os primeiros anos ele estranhava bastante, quando nós chegava na descida da Pedra Brita, ali dava os foguetes, ele chorava desesperado, sabe? Daí a gente tinha que botar algodão no ouvido dele, fazer aquele monte de procedimento para acalmar. E depois com os anos foram acostumando. E enfim, eu hoje sou pai de 6 filhos, todos eles participaram de São Miguel, da festa de São Miguel, todos eles participaram da brincadeira, do acampamento no campo, que sempre nos fez bem. A gente nunca deixa de ir, sabe? A gente faz de tudo, se ajeita, se programa. Aí eu sei que depois, aí no dia de São Miguel, era a missa de manhã, aí ao meio-dia comia churrasco, almoçavam, ou as pessoas levavam de casa comida ou compravam lá, né? Aí de tarde, mais ou menos 2h30, 3 horas, o padre fazia o batizado de quem quisesse se batizar. Ia muita criança e até adulto vestido de São Miguel lá. Aí se batizavam e aí depois do batizado e da procissão que saiu, ela vinha até uma parte para cá, de São Miguel, ia até o rio, aí voltavam para a igreja, aí continuava a festa popular. E houve um fato muito interessante, que eu não sei se vocês já conhecem, que os soldados da brigada para cuidar, para manter tudo em ordem. Né? E eu sei que um rapaz negro quis ir dançar no clube dos brancos, e o soldado tirou, que ali não era o lugar dele, né? E judiou como tem acontecido até agora, judiou do negro, né? E a mãe dele viu aquilo, que deixaram ele bem machucado, ela ficou apavorada, era muito devota de São Miguel, ela chegou na frente de São Miguel e se ajoelhou. Que aquilo era uma injustiça, que aquele que surrou, que judiou do filho dela, não ia sair caminhando dali. Tá, continuou a festa. Eu sei que houve uma briga e o soldado esse se meteu na briga. Não é que mataram o soldado e ele voltou morto. E aquilo ali ficou cada vez maior a crença do São Miguel. Claro que o santo não ia querer fazer coisa maldosa, né? Mas o povo acreditou, porque aquilo que ela fez, ela gritou no meio do povo que aquilo era uma injustiça que estavam fazendo com o filho dela e que ele não ia sair caminhando da festa. E de fato ele saiu
deitado num caminhão, sei lá o quê. Isso eu não existia. A minha mãe que sempre contava, que ela ficou apavorada, todo mundo contava essa história. Aí continua muitos e muitos anos, continua essa separação. Os negros num salão e os brancos no outro. Aí todo mundo sabia, ninguém ia querer se meter no lugar um do outro, né? Aí sei que depois, passado anos, aí todos os anos do dia da festa São Miguel, eles convidavam 3 ou 4, 5 casais para serem os festeiros, para poder organizar a festa, sair com a bandeira nas casas para pedir dinheiro, para pedir prendas, né? E eu sei que um ano, eu não me lembro mais que ano foi, o meu pai e a minha mãe foram convidados também. O anjo é rápido, onde tem maldade ele chega e protege. Eu fui assaltado 4 vezes em Passo Fundo. 3 lá e uma aqui. Vieram atrás. Tá. E as 4 vezes eu falava para ele São Miguel. Vai denunciar nós. Não vão. Tem quem faz. São Miguel. Fala com ele. São Miguel é meu defensor. E ele vai saber, não ele agir, mas defender. Isso sim. Agora o que vai dar com vocês, não sei. Onde Deus não está, a maldade está. Então ele é defensor de Deus, por isso que ele está aqui. Então essa imagem chega em torno de 1870 ali, a comunidade ali no distrito de Pulador, e ela passa a ter um culto, né? Ela centraliza essas ações de fé, ela centraliza essas celebrações, né, em torno da imagem desse arcanjo, que era um arcanjo importantíssimo no contexto missioneiro já, né? Todas as doutrinas jesuíticas, elas tinham uma irmandade que era destinada, era em nome de São Miguel Arcanjo, né? E também de Maria, mas São Miguel Arcanjo estava presente aí. E ele, então, é incluído como faz parte da grande união celeste dos anjos lá no céu, tá? E na religião católica, ele é considerado São Miguel, o arcanjo São Miguel. No livro Apocalipse 12, apareceu uma senhora grávida e o Miguel e os seus anjos vieram em socorro dela porque o dragão queria matar o menino ao nascer. Então, como o dragão é tudo mal, é o demônio, ele veio para defender Jesus que nasce de Maria. Daí vem a devoção mariana junto. Por que São Miguel? Porque ele vem defender a mãe, Maria, que gesta Jesus que nasce. Então ele vai defender o inocente, a criança. E aqui também vem defender os inocentes, que eram as pessoas sem casa, sem terra, sem salário, né, sem comida. Agora também, Nizama ganhou liberdade, mas ganhou uma escravidão junto, né, porque não tinha como se movimentar mais. São Miguel Arcanjo, que é um santo que é muito reverenciado na nossa cidade. São Miguel, ele dentro da Umbanda e dentro do Batuque, né, ele é sincretizado com os santos católicos, com o orixá Xangô. Xangô, enquanto jovem, né, o Xangô Aganju. E há também a versão de São Jerônimo, que é o Xangô velho, que então é o Xangô Agodô ou Godô. E São Miguel, ele vai somando elementos de um amálgama religioso, né, de um amálgama cultural muito intenso. Ele é um arcanjo, ele vai ser um arcanjo que vai simbolizar a luta do bem contra o mal, né? No contexto ali da Guerra Guaranítica, ele também centraliza essa figura, essa ação da resistência, quando ele teria supostamente aparecido a um menino, a uma criança, e essa criança verbaliza então a Sepete Araju, né, que esse lugar ali pertencia a esses indígenas, ali eles deveriam ficar em respeito, em consideração ao próprio São Miguel, né? São Miguel teria aparecido então fazendo esse pedido, então ele também vai se tornar um baluarte dessa resistência.
Junto a isso, a gente tem que pensar nesse imaginário que vai sendo construído em território sul-rio-grandense, né, em território da América Meridional aí, de um arcanjo que vai ter uma leitura, um significado dado também pelos próprios indígenas, tanto que ele é chamado de São Miguel Marangatu, que é a ave sagrada, que de penas vermelhas, né? E que ele recebe então esse neologismo, se agrega, né, ao nome de São Miguel, esse Marangatu, que era o nome de uma ave sagrada. Quando as pessoas escravizadas foram arrancadas de África para o Brasil, elas fizeram consigo sua religiosidade, que também está diretamente relacionada à ancestralidade, representada também em suas crenças. São Miguel é uma santidade presente em muitas denominações religiosas, por isso é tão popular em Passo Fundo. A imagem de São Miguel, arcanjo, ao ser encontrada pela família Isaías, em seus primeiros deslocamentos pelo Brasil, representa a construção de um novo destino. São Miguel é aquela santidade que guia, que orienta. Ele é um guardião. E na religião afro-brasileira, ele é o Ogum. Aquele que lida também para defender o bem. O sincretismo, ele é uma fusão das religiões africanas com as religiões católicas. E ele não é muito bem atualmente entendido ou aceito por algumas correntes dessas religiões, tanto do Batuque, quanto do Candomblé, quanto da Umbanda. O que acontece, né? Nós, enquanto povos de matriz africana, somos de Candomblé, nós não fizemos o sincretismo, né? Porque a partir do momento que nós nos libertamos, que saímos dos porões, dos navios negreiros, que saímos da senzala, onde nós fazíamos, éramos obrigados, sabe, a cultuar os santos católicos e não louvar os nossos deuses, os nossos orixás, se fundiu o orixá com os santos católicos, né? É claro que esse trânsito de ideias, assim como o trânsito das imagens, a imagem é uma materialidade que representa o trânsito também das ideias, né? Ele chega junto com esses sujeitos que trazem a imagem, trazem também os seus pensamentos sobre a imagem, né? E aí, quando essa imagem chega, então, né, carregada desses sentidos todos e sentidos que vão novamente ser ressignificados, a comunidade, nos primeiros contatos, eles imaginavam que a imagem tinha a idade do período em que ela tinha chegado, né? Então ela teria hoje como quase 150 anos. Aí. Não podemos esquecer que essa imagem que foi encontrada por pessoas escravizadas trazidas da África, dessa forma, essas pessoas concebem São Miguel em uma matriz religiosa africana. No Batuque, São Miguel é identificado como Xangô, o orixá da justiça, um orixá guerreiro. E no panteão de Xangô, nós vamos encontrar nomeações que vão desde o Xangô jovem ao Xangô velho. E São Miguel é nomeado como Xangô de Aganju, um Xangô jovem. E daí eu tenho minhas irmãs, tenho minha irmã, que é da Umbanda, também trabalha com São Miguel, tenho a mãe Jane de Odé, que é minha prima, também trabalha com São Miguel. Todos eles trabalham com algum que é São Miguel, né? Então a gente está sempre envolvido. Quando eu vou no centro, na casa, ela diz assim, eu sei que você é lá do pai, tu é de Ogum, né? Não adianta. Tu é do Ogum, né? Que é São Miguel. E elas me presenteiam sempre com... Vai me dar um presente, me dá um santo São Miguel, né? Então sempre, a minha vida sempre foi em volta de São Miguel. Eu via quando pequena, aquelas senhoras com aqueles vestidos rodados, vinham com as suas, trazendo nas bandejas galhos verdes, né? E cantando, dançando, de vez em quando largavam aquelas pétalas de rosa no chão e eram chamadas aquelas senhoras que rezavam, oravam dentro do contexto da sua religião, né? Da sua religião afro-brasileira, a devoção a São Miguel. A São Miguel, a gente se criou sempre ouvindo, olha, vamos se preparar, vamos cuidar, porque está no tempo de São Miguel e vem as enchentes de São Miguel, né? As enchentes de São Miguel, elas são famosas, né?
Hoje nem tanto, mas antigamente, né, um mês de chuva porque era enchente de São Miguel. E era chuva e era tempestade. Né? Então se louvava São Miguel, se fazia promessa para São Miguel, né? Onde as crianças não podiam cortar o cabelo em reverência a São Miguel. Né? Então isso era uma coisa que a gente aprendeu com a minha avó materna, que ela falava assim, olha, quando uma criança estava muito doente, que nascia no mês de São Miguel, então ela oferecia o cabelo daquela criança para São Miguel. A criança às vezes ficava com 7 anos sem cortar o cabelo, ou 3 anos sem cortar o cabelo, e no 3º ano, no 7º ano, cortava seu cabelo, ia na frente de São Miguel e entregava o cabelo para São Miguel. E outra coisa, não podiam lavar o São Miguel. Se lavasse o São Miguel, chovia. Era tudo crença do povo, mas dava certo. E quando dava seca, então eles levavam ele no rio, ali no rio São Miguel, e lavavam o São Miguel. Dali os dias começava a chover. Até que tinha uma enchente, a enchente de setembro, que dizem que é a enchente de São Miguel. Agora não sei se perdeu essa crendice de que a enchente de São Miguel é a enchente de Santa Rosa. E a de São Miguel é bem no período da festa de São Miguel. Nós dizemos, eu não sei se isso é nacionalmente ou né, que em setembro tem a enchente de São Miguel. Mas a gente sempre viveu com essa história da enchente de São Miguel. E a minha avó dizia assim, se São Miguel quer que saia a festa, vai sair. E muitas vezes mesmo, saiu, cara, sabe? E às vezes na hora da romaria, parava de chover. Eu já vi numa procissão com chuva. Quando a gente estava chegando aqui, saía até um sol. Era uma coisa muito incrível. Era uma coisa assim que a gente ficava espantado. A relação de enchentes, excessos de chuvas, inundações com São Miguel faz parte das crendices populares em meteorologia. Ela está muito associada com a época da comemoração dos festejos de São Miguel, o 29 de setembro, que é o final do setembro, o início da primavera. Nessa época do ano, início da primavera, final de setembro, início do mês de outubro, ocorre na natureza a atuação além das frentes frias que condicionam as chuvas aqui no sul do Brasil, também passam a atuar grandes aglomerados de nuvens, que são tecnicamente chamados de complexos convectivos de mesoescala, que na verdade são formações de nuvens que têm seu início na região do Chaco, no Paraguai, e se deslocam transversalmente sobre a América do Sul, e nessa época do ano, início da primavera, começo do mês de outubro, atinge com maior intensidade em uns anos e em outros menos, mas invariavelmente esses fenômenos se associam às frentes frias e condicionam mais chuvas, sendo uma das razões porque a primavera aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul é a estação que, em média, mais chove comparado com as outras, embora todas as estações do ano tenham chuva. Na tradição religiosa afro-brasileira, na qual a Umbanda está incluída, nós vamos encontrar São Miguel como aquele que guia as almas após a morte. Nós vamos ter os pretos velhos, Pai Miguel das Almas, Pai Miguel de Aruanda. É um São Miguel cujas nomeações que recebe na Umbanda e no Batuque posicionam ele em relação ao processo de escravidão, na qual essas pessoas sofreram e muitas vezes ainda sofrem, e posiciona em relação à África, que ainda vive nelas. É um São Miguel que vive na construção de novos destinos, sem esquecer do passado da escravidão e da sua ancestralidade africana. Segundo alguns historiadores e os mais antigos, houve essa necessidade de se fazer essa fusão dos santos católicos com os orixás africanos, em função de que os negros eram proibidos de professarem sua fé. Alguns dizem que, astutamente, eles fizeram essa correlação dos seus orixás com os santos católicos. Outros dizem que a própria Igreja Católica criou o sincretismo, né? Tentando convencer os negros escravizados de que, cultuando os seus santos, estariam também cultuando seus orixás. Então não se sabe de que lado está a verdade.
Eu já vi pessoas sair daqui da São Vicente, de joelho até São Miguel, chegar lá sangrando, porque chega uma parte da procissão, que é pé da brita, sangrando os joelhos, mas consegui chegar até lá. Pessoas que chegam lá de arrasto, mas chegavam, com muita fé. E daí pessoas que também, quando chega lá na paróquia São Miguel, e dali eles começam ficam de joelho. De pé descalço foi a minha promessa dos 9 anos, eu fui os 9 anos de pé descalço. Daqui até lá. E vocês não imaginam. O que os caras não fazem até hoje assalto. Eu acho que nunca vai sair o assalto ali da Morada do Sol, porque é ali que tu paga a promessa. E é todo o pessoal, principalmente esse negócio de pessoal de Umbanda, o pessoal que eu conheço da cidade de Passo Fundo, as famílias da Umbanda, todos eles de pé descalço. Continua até hoje. Quando chegam lá, daí eles vão. Aí, normalmente, alguns deles, os pais de santo mesmo, eles se ajoelham e vão até a capela de joelho. É muito bonito, é emocionante. Né? São Miguel também, meu pai era muito devoto de São Miguel, né? Mas não relacionava São Miguel com Xangô, relacionava São Miguel com Oxóssi, Senhor das Matas, Senhor da Caça, Senhor da Vida. Né? Então, Oxóssi é aquele que é o Senhor da fartura. Então, quando você rezava para São Miguel, você rezava para Oxóssi, né? Ok, Aloli. E o meu pai também, ele fazia muitas oferendas na mata para São Miguel. Porque meu pai era índio, né? Foi caçado a laço no meio da mata, sabe? Então, e foi depois criado também e levado para a Umbanda num certo tempo. E ele, instintivamente, ele ia para a mata fazer essas obrigações. O arcanjo São Miguel é que enfrenta o dragão, enfrenta o demônio. Na verdade, é uma expressão apocalíptica, né? Para dizer o enfrentamento, o combate contra o mal, contra quem quer destruir a vida, quem não quer a vida. Está simbolizado ali no demônio, que está nessa figura, na imagem de São Miguel. É a expressão de todos que não querem a vida, todos os que impedem a vida. Né? E São Miguel é ali representado numa batalha. E ele vence a batalha. E esse demônio é jogado sobre a terra, na linguagem apocalíptica. Né? Todo o terreiro de Umbanda, na grande maioria, por exemplo, você vai ver a figura de Jesus Cristo, de braços abertos, sobre o altar, sobre o congá, e que está sincretizado com Oxalá, que é o nosso orixá mais velho e o mais sábio dos orixás. E como é que você vai convencer as pessoas de que não são? O que um é um e outro é outro. Na verdade, a gente sabe que o orixá é africano, e Jesus Cristo é cristão, né? É católico, mas depois de criar o sincretismo, as pessoas não têm mais como desvincular, né, essas imagens. Com relação ao escudo ou à balança que o São Miguel usa, ele se baseou mais ou menos no que ele leu, nas pesquisas que ele leu. Ele achou o escudo algo assim mais que protegia, mais um estilo protetor do que a balança que fica pesando, no caso, os pecados e tal. Ele se baseou numa parte mais protetiva, no caso, a proteção. Ele foi mais por esse ângulo aí. Essa devoção ao anjo Miguel, que na nossa vida nós podemos perceber que também existem anjos que vêm ao nosso encontro, que nos abraçam, nos cuidam, né? Que nos momentos de mais dificuldade e sofrimento na nossa vida, a gente percebe também que há um anjo que vai ao nosso encontro, que nos abraça, que nos cuida e que traz também essa proposta de vida. É um ícone interessante dentro
toda a história das imagens dentro das reduções jesuíticas, porque ele aparece com inúmeras interferências históricas pontuais significativas. Então nós vamos ter o São Miguel com cocar, que hoje está no município de São Gabriel. Nós vamos ter o São Miguel pisando sobre um português e não sobre, que eram os inimigos históricos naquele contexto, e não sobre um demônio idealizado, né? E ele, de certo modo, mantém dentro da sua iconografia a vestimenta desse soldado romano, né? O que ele acaba repetindo, né? Acaba se tornando sempre... e a ação sobre as forças do mal, representada pelo demônio onde ele pisa. Então a gente se criou rezando para bicho peçonhento, para bicho não chegar na gente no meio do mato, né? Porque ele levava a gente também para o meio do mato. E rezava-se muito, onde tinha, sabe, a imagem daqueles quadrinhos antigos também, que o meu irmão deve ter ainda até os dias de hoje, a imagem de São Miguel, mas cultuado como Oxóssi, né? O Senhor da caça, Senhor da fartura. O texto é muito importante porque vai inspirar depois toda a reflexão da igreja. E a partir de então, o acontecimento da Romaria, ele começa agora a ter este conteúdo do enfrentamento contra todo o mal e toda a opressão. Mas o lindo e o importante é perceber que este anjo foi encontrado pelos pobres. E o grito está nos pobres. E o Deus do amor está exatamente neste povo sofrido e oprimido. E então, a batalha lida lá no texto do Apocalipse vai ajudar imensamente agora a animar as pessoas. Eu senti assim a necessidade de compor um hino, e é onde a gente compôs esse hino baseado na história de São Miguel, na imagem de São Miguel, como foi encontrada nas ruínas de São Miguel. E então esse hino é cantado todos os anos nas romarias, onde o pessoal assimilou bem essa música e vem desenvolvendo assim há muitos anos já. A formatação do mito é muito importante. Então São Miguel Arcanjo, por exemplo, ele faz parte dessa mitologia cristã. E que, se você for pegar, as 3 grandes religiões monoteístas do planeta, todas elas têm a figura do anjo. Elas até podem divergir aqui e ali, né? Enfim, até mesmo nas suas representações, mas os anjos, eles estão presentes, né? E então ele é mais um imaginário, de fato. Ele não é um mito constituído em cima de um mártir, por exemplo, que de fato existiu. Não, ele está ainda muito mais, né? Ele é uma construção representativa imaginária mesmo, né? E ele é um guerreiro, São Miguel Arcanjo, né? E aí ele entra bem também nesse imaginário aqui gaúcho, né? Dessa região que está muito formatada em cima dessas crenças. Então, por isso que é uma festa que ela é muito popular nesse sentido. E que pode assumir características, uma fisionomia mais, digamos, próxima aí no contexto das reduções jesuíticas à presença dos portugueses, né? Ou seja, existe aí uma indicação, existe um lugar onde se deposita a crença nessas forças do mal, né? Nesse elemento ruim, que em outros São Miguéis são os próprios portugueses, com bigode, inclusive. Eu vou cantar o refrãozinho, então, só para não deixar em branco, então. Ela é assim: São Miguel é meu amigo. Então, essa é a nossa festa de São Miguel, a festa das famílias. A festa das famílias aqui. Tanto faz Passo Fundo, Santa Maria, em qualquer cidade no Brasil inteiro, dia 29 de setembro, é comemorado o dia de São Miguel, do grande arcanjo, do grande anjo protetor que traz a espada para defender, pisando
em cima da cabeça de uma serpente, pisando em cima do mal, para que esse mal não levante, não vá matar e nem judiar e nem oprimir o povo brasileiro. E é isso que eu aprendi, gente, com meus avós, com a minha mãe, com meu pai, com meus tios, com meus amigos, e com meus colegas, com minhas professoras e com meus próprios irmãos. São Miguel é meu irmão, vim aqui para rezar, vim aqui para agradecer e pedir a proteção. O arcanjo São Miguel é um santo protetor que ajuda os humildes e o povo trabalhador. São Miguel é meu amigo, São Miguel é meu irmão. Vim aqui para rezar, vim aqui para agradecer e pedir a proteção. Então são histórias que marcam Passo Fundo, que ficaram nas pessoas mais simples, que ficaram toda a vida em Passo Fundo, não foram embora. Alguns se casaram, mistura que deu, cultural, mas o básico foi junto. Então essa imagem de São Miguel, assim, né, ela é mais fácil de compreender. Ela foi restaurada por causa da busca da identidade inicial das imagens de São Miguel lá em Santo Ângelo, de onde trouxeram aquela que está lá hoje. É, aliás, uma das únicas ainda de madeira que existe. A estátua já foi restaurada. As réplicas seguem seus percursos. Seja no andouro durante as romarias, seja nas casas dos devotos, nas mentes e corações das pessoas. A festa possui seus vários momentos: a ritualística da devoção católica, a ritualística das religiões afro-brasileiras e quaisquer manifestações que sincretizem os valores deste santo guerreiro. Guerras e batalhas são sempre momentos de extremo sofrimento. No período em que realizamos esse documentário, o mundo todo enfrenta e tenta combater a Covid-19. Seres humanos precisam tomar os devidos cuidados e seguir os protocolos de prevenção e saúde. Em solidariedade, podem os santos trajar máscaras. Afinal, santos não precisam de máscaras, ainda mais quando são anjos. Os passos e os pesos do cotidiano, quem sabe, precisam sempre ser balanceados. As ações humanas, o bem e o mal, o positivo e o negativo, sempre um equilíbrio difícil. As imagens têm sempre várias dimensões. Além das físicas, surgem dimensões religiosas, psicológicas, econômicas, sociais, históricas, arqueológicas e tantas outras mais. As imagens movem imaginações e imaginários. Podem ser o ponto de partida e o destino de muitas coisas. O importante não é tanto o lugar físico que ela ocupa, mas o incomparável lugar simbólico de sua permanência, a alma e o coração dos seus devotos. Não importa se católicos, umbandistas ou demais credos que sincretizem com a imagem e mensagem deste santo. Importa é que São Miguel une pessoas, sentimentos e histórias. São Miguel sinaliza fé, devoção, promessa e peregrinação. São Miguel representa festa, enchente e gente. São Miguel é tudo isso e muito além. Não se trata de uma simples capela de Passo Fundo. Não se trata de uma estátua de madeira tão somente. São Miguel une sentimentos, credos e vivências. São Miguel tem asas, e quem tem asas não encontra distâncias. Abre caminhos.